Essa noite já é uma noite muito abençoada por Deus, porque a presença dEle habita nesse lugar, amém? E eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite, que da maneira a qual você adentrou por essas portas, você não vai sair. Porque onde a presença de Deus habita, nós nunca saímos da mesma maneira, amém? Hoje de manhã falamos acerca de jornada feliz. E agora para essa noite, Deus ministrou uma outra palavra ao meu coração. E eu quero estar compartilhando com vocês dessa palavra, amém? Que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 12. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos fazer as leituras dos versículos 12 até o 16. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Quantos acharam, pode dizer amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus, prostrando-se com o seu rosto em terra, suplicou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes purificar-me. Então ele, estendendo a mão, tocou-lhe naquele leproso, dizendo: Eu quero, seja purificado. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali ele orava. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento e eu lhe convido nessa noite a aplaudir ao nome do Todo-Poderoso Deus. Meus queridos irmãos, esse texto ao qual nós lemos aqui nessa noite, ele nos relata tamanho milagre que Jesus fez pela vida de um leproso. Um milagre muito grande. E vale afirmar aqui nessa noite que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez tantos milagres no passado, Ele continua sendo Deus para operar um grande milagre em favor da sua vida. E a palavra que eu quero liberar para a sua vida nessa noite é que no seu ano de 2026 não vai ter mais nenhuma lepra que vai acompanhar a sua vida. Espiritualmente dizendo, nesse ano de 2026 não terá mais nenhuma lepra que vai acompanhar nenhuma área da sua vida mais.
Esse texto que nós lemos aqui, ele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, sendo eles Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Marcos, nos seus evangelhos, também relatam acerca do episódio desse leproso. Mas nessa noite lemos acerca do episódio desse leproso aqui no evangelho de Lucas, porque Lucas, ele era um médico. Lucas, ele era um doutor. Então, quando Lucas vai relatar acerca do episódio desse leproso, Lucas, sendo um médico, um doutor, ele vai nos relatar quão avançada estava a lepra no corpo daquele homem. Porque ao versículo 12, Lucas vai dizer que aquele homem, ele veio até a presença de Jesus, e aquele homem estava coberto de lepra. Ou seja, do alto da cabeça até a planta dos pés, aquele homem estava leproso. E a lepra, naquele tempo não havia remédio, não havia tratamento, algo incurável, a tal ponto de que se alguém pegasse lepra, já logo se imaginava, essa pessoa pode morrer por causa dessa doença. A lepra é uma das doenças mais temidas daquela época, uma doença altamente contagiosa a tal ponto de que uma pessoa que era diagnosticada com lepra, imediatamente já era afastada do convívio social, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa, uma doença que não havia cura, uma doença que não havia remédio, uma doença que não havia tratamento, uma doença altamente contagiosa, que fazia com que o corpo da pessoa viesse a apodrecer, que fazia com que o corpo da pessoa viesse a cheirar mal, que fazia com que muitos viessem a falecer por conta dessa doença. E esse homem, meus irmãos, que Lucas aqui está dizendo, esse homem não está leproso apenas nas suas mãos, esse homem não está leproso apenas nos seus pés, mas Lucas vai dizer que esse homem está coberto de lepra, o seu corpo totalmente contaminado pela lepra. Imagina como que não estava o corpo daquele homem, cheirando mal, podre, a doença já se espalhando no corpo daquele homem, talvez a tal ponto daquele homem já estar nos últimos dias de sua vida. E nessa noite eu lhe faço uma pergunta: qual área da sua vida, espiritualmente dizendo, foi atingida pela lepra? Qual área da sua vida que está ficando podre? Qual área da sua vida que está cheirando mal? Qual área da sua vida que talvez você olha e você já talvez já dá até o decreto, não tem mais jeito? Talvez 2025 você teve que carregar lepras. Talvez 2025 a sua casa, a sua família teve que carregar lepras. Mas 2026, Jesus é poderoso para ordenar um grande milagre em favor da sua vida. E eu quero profetizar mais uma vez, levante as duas mãos aos céus: não terá nenhuma lepra
não terá nenhuma doença, não terá nenhum mal que vai acompanhar você e nem a sua casa nesse ano. Talvez 2025 você teve que carregar lepras, mas 2026 será um ano onde você será liberto de toda a doença, toda a enfermidade, para a glória do nome de Deus. Alguém que recebe dessa palavra, aplauda bem forte, glorificando ao Senhor Jesus. Em 2026 é um ano onde você vai caminhar sem nenhuma lepra. E talvez você está aqui nessa noite e você se pergunta: Felipe, como que eu posso alcançar essa bênção de ser livre de toda lepra? Vamos aprender um pouco acerca desse texto e assim destacar alguns pontos aqui, para que verdadeiramente venhamos viver um grande milagre da parte de Deus. O primeiro, se queremos receber um grande milagre da parte de Deus, precisamos se prostrar perante Jesus e reconhecer que Ele é poderoso sobre qualquer doença e enfermidade. Porque é isso que esse leproso faz. Olha o que diz aqui ao versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver a Jesus, prostrando-se com o seu rosto em terra, suplicou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes purificar-me. Aquele homem coberto de lepra, como Lucas aqui vai afirmar, esse homem, ele está diante de Jesus. E quando esse homem, estando diante de Jesus, ele se prostra com o seu rosto em terra perante Jesus. E quando ele se prostra com o seu rosto em terra, ele vai dizer a Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A atitude desse homem de se prostrar perante Jesus, e a atitude desse homem de afirmar com os seus lábios em dizer: Senhor, o Senhor pode me purificar, já é algo importante para aquele homem receber um grande milagre em sua vida. Porque é como eu disse, a lepra não havia remédio, não havia tratamento, não havia cura. Mas esse homem está diante de Jesus para dizer: Senhor, o que para os homens não tem jeito, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aquele homem está afirmando: Senhor, essa lepra para muitos não tem cura, para muitos não existe nada que eu possa fazer para ser livre dessa lepra, mas eu sei, Jesus, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar dessa lepra. E se no seu ano de 2026 você quer se ver livre de toda lepra, se prostre perante Jesus, como aquele leproso fez. E enquanto você se prostra, reconheça: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode me purificar. Para o homem pode não ter mais jeito, mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer tudo pela minha vida. E nessa noite, pessoas que estão dispostas a se prostrar, pessoas que estão dispostas a reconhecer que Ele pode fazer todas as coisas, tenha certeza, Deus é poderoso para ordenar um grande milagre para a sua vida, aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se nesse ano queremos se ver livres de todas as lepras, precisamos se prostrar
perante Jesus e reconhecer que Ele é poderoso para nos purificar. E fazendo isso, Jesus, o médico dos médicos, é poderoso para tocar na sua vida, liberar uma palavra de purificação a você, e você se ver livre de toda a lepra. É isso que nos mostra o texto. Porque aquele homem se prostrou e reconheceu que Jesus podia purificar a vida dele. Olha o que diz aqui ao versículo 13. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-lhe naquele leproso, dizendo: eu quero, seja purificado. E no mesmo instante, não foi depois de 2 horas, não foi depois de 3 horas, no mesmo instante, a lepra desapareceu do corpo daquele homem. Olha que coisa preciosa. Porque aquele homem se prostrou perante Jesus. Porque aquele homem reconheceu que Jesus poderia purificar a vida dele. Jesus, o médico dos médicos, teve misericórdia da vida daquele homem. Jesus tocou naquele leproso e disse a ele: eu quero, seja purificado. E na mesma hora, meus irmãos, dá para você imaginar o tamanho desse milagre? Na mesma hora, a lepra desapareceu do corpo daquele homem. Primeiro, aquele homem se apresenta perante Jesus com lepra, coberto de lepra, mas ele se prostra, ele reconhece que Jesus pode purificar ele, e a partir do versículo 13, a lepra já não faz mais parte do corpo daquele homem. Porque Jesus tocou nele, porque Jesus liberou uma palavra de purificação para a vida dele, e é isso que pode acontecer com você aqui nessa noite. Você pode ter entrado por essas portas leproso, você pode ter entrado por essas portas leprosa, com muitas áreas da sua vida podre, cheirando mal, por cargas, por maldições que vem acompanhando você há anos. Mas se nessa noite você se prostrar, se nessa noite você reconhecer que Ele pode lhe purificar, o Jesus que está presente aqui nessa noite, que é o médico dos médicos, pode tocar na sua vida agora, pode liberar uma palavra de purificação a você, e a partir desse culto você sai daqui livre de toda a lepra para a glória de Deus. Levante as 2 mãos para receber dessa palavra. Mais uma vez nessa noite eu quero profetizar: 2026, a lepra não vai fazer mais parte da sua vida. 2026, a lepra não vai fazer mais parte da tua história. 2026, a lepra não vai mais assombrar a tua família, porque o médico dos médicos está liberando uma palavra de purificação a você aqui nessa noite, e o milagre será grande para a glória de Deus, em nome de Jesus. Precisamos se prostrar, precisamos reconhecer que Ele é poderoso para nos purificar, e fazendo isso, Jesus pode ter misericórdia das nossas vidas, tocar, liberar a palavra, e a lepra desaparecer na mesma hora. Só que agora, meus irmãos, ao versículo 14, esse homem vai ter um testemunho tão grande para contar, que esse testemunho vai ser comprovado até pelo sacerdote. Porque olha só o que diz no versículo 14: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse Jesus,
mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho ao povo. Aquele homem já estava livre da lepra, porque Jesus tinha curado a vida dele. Aquele homem com o seu corpo já restaurado. Mas mesmo aquele homem curado, com o seu corpo restaurado, Jesus vai dizer a ele: se apresente ao sacerdote, ofereça algo pela sua purificação, aquilo que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho ao povo. E talvez você se pergunta: Felipe, se aquele homem já estava purificado, curado, por que Jesus manda aquele homem se apresentar até o sacerdote? Os sacerdotes naquela época tinham um papel muito importante. Era como um médico sanitário. Uma vez que uma pessoa era diagnosticada com lepra pelo sacerdote, essa mesma pessoa já era afastada do convívio social. E se algum dia aquela pessoa viesse a voltar ao convívio social, tinha que passar novamente pelo sacerdote, para que o sacerdote viesse constatar a cura daquela pessoa e lhe desse uma autorização dizendo: você pode retornar ao convívio social. Então o que Jesus ele faz por aquele leproso é algo que até o sacerdote vai ter que comprovar do milagre que Jesus fez. O milagre que você está recebendo aqui nessa noite, que é o milagre da tua purificação, você está saindo daqui hoje com um testemunho tão grande para contar, que esse testemunho será comprovado até pelos homens da terra. Eu estou dizendo que pela mesma boca que saiu o decreto da enfermidade, é a mesma boca que vai dizer: você não tem mais nada. Levante as duas mãos para receber dessa palavra nessa noite. Deus está fazendo um milagre tão grande pela sua vida aqui hoje, um milagre de purificação, que esse milagre é tão grande que você sai daqui hoje com um testemunho para contar, e esse testemunho será comprovado até pelos homens da terra. Porque pela mesma boca do médico que saiu a sentença dizendo: essa enfermidade não tem mais cura, essa enfermidade não tem mais jeito, é a mesma boca que vai dizer: você não tem mais nada, aleluia. Pela mesma boca que saiu a sentença, é a mesma boca que vai anunciar a vitória. Pela mesma boca que saiu a palavra de maldição, é a mesma boca que vai liberar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Porque o testemunho que Deus faz a você hoje é um testemunho que vai ser comprovado até pelos homens da terra. O que Deus está fazendo por você aqui é tão grande, que até os homens da terra terão que comprovar o que Deus está fazendo por ti aqui nessa noite. Mas para isso, você precisa se prostrar. Para isso você precisa reconhecer que Ele é poderoso para lhe purificar. E fazendo isso, Jesus terá misericórdia de você, vai tocar em você, vai liberar uma palavra de purificação para a sua vida. As lepras não vão acompanhar mais você, e você sai daqui hoje com um testemunho muito grande para contar, que vai ser comprovado até pelos homens da terra. Mas não somente o testemunho que será contado, mas o impacto desse testemunho que você vai contar.
porque a cura daquele leproso gerou um impacto muito grande em muitas pessoas. Olha o que diz aqui o versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. O que Jesus ele fez por aquele leproso foi algo tão impactante que a notícia começou a se espalhar. Porque afinal de contas, como que um homem coberto de lepra já não tem mais nada? Como que um homem que outrora estava com o seu corpo todo cheio de lepra, mas agora não tem mais nada? Gerou um impacto tão grande que a notícia começou a se espalhar. O leproso foi curado. O leproso foi curado por Jesus. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a vir atrás de Jesus para o ouvirem e também serem curadas de suas enfermidades através da vida de Jesus. O testemunho que você está saindo daqui hoje é tão impactante que por causa desse testemunho muitos virão até a presença de Jesus. Porque alguém vai olhar e vai dizer: se Jesus fez isso pela sua vida, Ele também pode fazer na minha. Se Jesus curou você, então Ele também pode me curar. Se Jesus libertou a sua vida, então Ele também pode libertar a minha. O testemunho que você está saindo daqui é tão grande que esse testemunho vai gerar impacto em muitas pessoas, principalmente aqueles de dentro da tua casa, principalmente aqueles da sua família, porque esse ano será um ano onde as lepras não vão lhe acompanhar mais, e você vai poder dizer em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que diante desse milagre, continue preservando pela intimidade. E Jesus nos mostra que a intimidade com Deus deve ser preservada, porque ao versículo 16 termina dizendo: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali ele orava. Diante das multidões que vinham atrás de Jesus, Jesus nunca deixou de preservar pela intimidade. Por mais que as multidões estavam ali perante Ele, queriam ser tocadas por Ele, Jesus se retirou para lugares solitários e ali Ele fez uma oração a Deus. E isso nos mostra que mesmo depois do milagre, devemos ter uma vida contínua de intimidade com Deus. E o que eu quero dizer a você aqui nessa noite, para me concluir dessas minhas palavras: se nessa noite você se prostrar perante Jesus como aquele leproso fez, se nessa noite você reconhecer que Jesus pode purificar você de toda lepra, Jesus é poderoso para ter misericórdia da tua vida aqui nessa noite. Jesus é poderoso para tocar em você, liberar uma palavra de purificação para a sua vida e a lepra desaparecer no mesmo instante. Jesus é poderoso para fazer com que você saia daqui com já um testemunho grande para contar. E esse testemunho vai gerar impacto em muitas pessoas, a tal ponto delas virem até a presença de Deus. Mas nunca deixe de preservar pela intimidade. Continue orando,
continue buscando. Por que você fala isso, Felipe? Porque eu sei que pessoas aqui hoje já estão livres da sua lepra. Eu sei que pessoas que entraram aqui hoje leprosas já saem daqui purificadas. Eu sei que pessoas aqui hoje já estão saindo daqui com milagres grandes em suas mãos. Mas você não pode parar somente nesse milagre. Depois de um grande milagre, milagres maiores acontecerão. O que isso significa? Amanhã esteja aqui novamente. Na terça, esteja aqui novamente. Na quarta, esteja aqui novamente. E assim por diante. Não pare somente no milagre que você recebe hoje. Busque por maiores milagres amanhã também. Continue preservando pela intimidade. Hoje, há 2 milagres, 2 bênçãos que pessoas receberam. A primeira, a bênção da jornada feliz. E agora, a bênção de ser livres de toda lepra. Mas amanhã, há uma bênção ainda maior esperando você aqui. Continue preservando pela intimidade. Não pare somente nesse milagre de ser livre da lepra. Continue preservando pela intimidade. Porque depois de um grande milagre, milagres maiores acontecerão. E o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. Se crê, recebe dessa palavra. Então se coloque de pé, aplaudindo e glorificando ao Senhor Jesus. Agora é a oportunidade que você tem de se prostrar perante Jesus. Agora é a oportunidade que você tem de reconhecer que só Ele pode fazer esse milagre pela sua vida. E Jesus dos altos céus, contemplando a sua súplica aqui na terra, Ele é poderoso para tocar em você. Ele é poderoso para te livrar de toda a lepra e fazer com que você venha sair daqui com um testemunho para contar. E através desse testemunho, vidas se renderão aos pés dele. Mas continue preservando pela intimidade. E diante desse altar, meus irmãos, há uma unção poderosa aqui diante desse altar. Diante desse altar há de uma unção poderosa aqui. E nessa noite, você que reconhece e fala: Felipe, existem áreas da minha vida que eu sei que estão com lepras. Áreas da minha vida, Felipe, que estão apodrecendo, estão cheirando mal, e eu olho e eu penso, não tem mais jeito. Mas o médico dos médicos chamado Jesus, Ele está presente aqui nessa noite, e Ele pode ordenar um milagre pela sua vida. Só você que deseja receber dessa bênção, de ser livre das lepras, vem aqui diante desse altar, porque nós vamos orar diante desse santo altar de Deus. Em 2026, as lepras não lhe acompanharão mais. 2026, as lepras que talvez acompanharam a sua vida durante anos, mas esse ano
O Senhor é o Deus de purificação para a sua vida. O Senhor é o Deus que faz um milagre muito grande por você, pela sua história. Aleluias. Esse moço aqui, coloca a mão direita sobre o teu peito, meu irmão. Feche teus olhos. Enquanto você está aqui diante do altar, o Espírito Santo de Deus me diz: diga ao meu filho Felipe que nessa noite eu sou o Deus que estou derramando de uma unção de cura sobre a vida dele. Você estava prestes a sofrer um infarto. Eu vi veias do seu coração entupidas, principalmente a veia central. Mas o médico dos médicos, chamado Jesus, Ele está tocando aí agora nas veias do seu coração, nas artérias. E o Senhor é o Deus que está dizendo: diga a Ele que eu dou livramento para ele aqui nessa noite. Diga a Ele que ele sai daqui hoje com o coração restaurado. Ele sai daqui hoje com um coração novo. Remicandarácia. Porque nessa noite grande é o livramento de Deus para a tua vida. Olha o Senhor já começando a desentupir essas veias entupidas. Olha o Senhor tocando agora nas artérias. Olha o Senhor dando livramento. Olha o médico dos médicos, chamado Jesus, que ordena a bênção para a tua vida aqui nessa noite. Celebre, celebre, porque nessa noite você é operado pelo melhor médico do planeta Terra. Porque nessa noite você não é operado pelo médico da terra, mas nessa noite você é operado pelo Senhor Jesus Cristo. E há um milagre grande sobre a tua vida agora. Se prepare, porque os teus dias de vida nessa terra foram acrescentados aqui nessa noite. É a oportunidade que você tem agora de suplicar pela misericórdia de Jesus. É a oportunidade que você tem agora de reconhecer que só Ele pode purificar a sua vida. E se você crê nessa palavra, com os teus olhos fechados, começa a levantar um clamor a Ele agora. Começa a levantar um clamor a esse Deus Todo-Poderoso agora. Isso, diante desse altar, começa a levantar um clamor agora. Levante um clamor a esse Deus Todo-Poderoso agora. Assim como aquele leproso ele fez. Aquele leproso perante Jesus ele se prostra. Aquele leproso perante Jesus ele reconhece: Senhor, eu sei que o Senhor pode me purificar, meu Deus e meu Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não mudou, meu Deus. O Senhor ainda continua operando milagres nessa terra. Então, ó Pai, nós suplicamos nessa noite pela Tua bondade. Nós suplicamos nessa noite, meu Deus, pela Tua misericórdia. Contempla agora, meu Deus e meu Pai, dessas vidas que estão aqui diante do Teu altar. Contempla agora, meu Deus e meu Pai, dessas pessoas que talvez, ó Pai, durante anos teve que carregar lepras na vida sentimental, lepras na vida financeira, lepras na vida profissional, lepras, ó Pai, que talvez, ó Pai, estragaram, aprodeceram, deixou cheirando mal, ó Pai. Mas nessa noite, meu Deus, assim como o Senhor teve misericórdia daquele leproso, tenha misericórdia dessas vidas agora, ó Pai. Tenha misericórdia dessas vidas agora, meu Deus e meu Pai. Lepras estão caindo por terra aqui nessa noite. 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso, vai clamando, vai clamando. Vai clamando a esse Deus de milagres aqui nessa noite. Meu Deus, meu Deus. Despreocupa o teu coração, assim está dizendo o Senhor. Abra as duas mãos.
mas preocupa o teu coração, assim está dizendo o Senhor. Contempla a aflição que está sobre a tua alma, assim está dizendo o Senhor. A aflição que está sobre a tua alma, a preocupação que cercou o teu coração, e tu perguntaste a Deus: Senhor, como que vai acontecer? Mas o Senhor é o Deus que está dizendo a você aqui nessa noite: filha, eu sou Deus que opera em favor da sua vida aqui nessa noite. Eu sou Deus que trabalha em favor da sua vida aqui nessa noite. Como fui eu Deus do passado, sou eu Deus do presente. Como há pelo menos 2 meses atrás, tu pensaste que tu iria morrer lá dentro da sua casa, pela pressão que invadiu o seu peito. Eu fui o Deus de livramento para a sua vida, como sou eu Deus de livramento ao presente, assim está dizendo o Senhor, para dizer a você: descansa, filha minha, descansa, filha minha, aquieta a sua alma, porque tudo está no controle das suas mãos. A vitória vai ser grande, a festa vai ser boa, o Senhor Deus está dizendo. A vitória será garantida, e tu passarás a glorificar o meu nome ainda mais, assim está dizendo o Senhor. Somente recebe dessa vitória, somente recebe dessa bênção que eu, Senhor, ministro sobre a tua vida. É por isso da paz que é derramada sobre a tua alma agora. É por isso da paz que é derramada sobre a tua alma agora. É por isso da paz que é derramada sobre a tua alma agora. Eu cuido da tua saúde, assim está dizendo o Senhor. Cuido da tua pressão, cuido da tua saúde, cuido da sua pressão. Repreendo com todas as enfermidades, repreendo com todo o mal sobre a tua vida. E nessa noite há um decreto de vitória sobre você. Recebe dessa palavra que é grande e vem dos altos céus, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, coloque as 2 mãos sobre a cabeça de vocês. Porque assim como aquele homem que foi livre das lepras, do alto da cabeça até a planta dos pés, esse milagre já está afirmado sobre a tua vida. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, através desse culto, você recebeu um grande milagre da parte de Deus. Recebe dessa vitória e pode tomar o seu assento, e a igreja celebre bem forte, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. E celebre com fé, celebre aplaudindo a esse Deus de milagres, em nome do Senhor Jesus. Tome o seu assento por alguns minutos. Grande é o milagre de Deus em favor da sua vida aqui nessa noite. Aleluias. Há pessoas aqui que só através dessa palavra que você recebeu agora do altar, você já vai ver uma diferença muito grande em muitas áreas da sua vida. E você vai se lembrar, através daquela palavra, o Senhor fez um grande milagre em favor da minha vida. Através daquela palavra que eu recebi do altar, o Senhor fez um grande milagre em favor da minha vida. Abra as 2 mãos você, meu irmão. Abra as 2. Feche os teus olhos. Você crê que Deus ordena um grande milagre para a sua vida aqui nessa noite? Deus está ordenando, meu irmão, de um grande milagre em favor da sua vida aqui nessa noite. Numa visão que o Senhor Deus me mostrava, eu via como se um presente nas suas mãos.
vi algo nas suas mãos como se um presente. Só que o Senhor Deus me deu o discernimento dessa visão. Que o que Deus coloca nas suas mãos nessa noite é um presente dos céus para a sua vida. E presente traz alegria, porque quando nós recebemos um presente, ficamos alegres. E o presente que o Senhor Deus coloca nas suas mãos aqui nessa noite vai trazer muito alegria para o seu coração. Vai trazer muito alegria para a sua casa. Eu vou falar de um nome aqui, e você vai entender o porquê que eu estou falando desse nome. O Senhor Deus me mostrava em visão o nome de Wagner. Quem que é Wagner, meu irmão? É você? Coloque as duas mãos sobre a tua cabeça. Por que eu falei o seu nome? Porque esse presente, ele tem destino certo. Esse presente é direcionado a você, Wagner. Esse presente vem para trazer alegria ao seu coração. O Senhor me mostra como se o nome de uma mulher, o Senhor me mostra o nome de Maria aqui nessa noite. O Senhor me mostra o nome de Maria. Quem que é essa mulher, meu irmão? A sua irmã e a sua mãe chamam Maria. Mas nessa noite eu falo da sua mãe, tá? Hoje, no mundo espiritual, é como se correntes que são quebradas. Correntes no mundo espiritual que são quebradas. Porque o Senhor mostrava uma corrente sendo quebrada e eu vi esse nome de Maria. E na hora que você pronunciou sua mãe, o Espírito Santo de Deus já testificou ao meu espírito que nessa noite maldições estão sendo quebradas. E a vitória é grande sobre a sua vida. Porque o que fizeram lá atrás contra a vida da sua mãe, para atingir a geração no presente, o Senhor é o Deus que coloca por terra todo o mal. As maldições do passado não acompanham a sua vida. As maldições do passado não acompanham a sua casa. Porque grande é a vitória de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Diga a Ele também que eu sou Deus que envia uma comitiva de anjos lá naquele apartamento, assim está dizendo o Senhor. O Senhor mostrava um apartamento por de número 108. O Senhor Deus me mostrou um apartamento por de número 108. O Senhor mostrou o sobrenome da família Leite, que o Senhor Deus me mostra em visão. E o Senhor é o Deus que está dizendo: estou eu fazendo um milagre muito grande aqui nessa noite, e estou fazendo esse milagre para a glória do meu nome. E se a igreja crê, pode aplaudir glorificando ao Senhor Jesus. Você crê nessa palavra, meu irmão? Crê com toda a sua fé. Esse apartamento 108 você conhece? É aonde você mora? Você já conversou comigo alguma vez? Mas há um Deus que te conhece. Esse sobrenome da família Leite, você conhece? É o sobrenome da sua família? Ó, a vitória por Deus por completo aqui nessa noite, viu, Wagner? Você veio aqui, você está sentado aí e Deus te viu. E Deus ordenou uma grande vitória para a sua vida aqui nessa noite, viu, Wagner? Recebe dessa vitória que é grande. E através desse presente você vai se alegrar muito na presença de Deus, porque o nome dele será ainda mais e mais engrandecido e glorificado.
Pode receber dessa vitória que é grande e vem da parte de Deus. E a igreja pode celebrar aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Se é pro Todo-Poderoso Deus, pode ser mais forte. Aleluias. Levante as suas duas mãos para os céus, igreja, e declare nessa noite dizendo: diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Abra as duas mãos, você, meu irmão. Abra as duas mãos, feche teus olhos. O Senhor Deus me disse a liberar uma palavra para a sua vida aqui nessa noite. E a palavra que o Senhor Deus manda eu ordenar para a sua vida aqui nessa noite é uma palavra de mudança. Porque o Senhor Deus me disse: eu vou entrar em situações, assim está dizendo o Senhor. Eu vou entrar em cenários, assim está dizendo o Senhor. E eu vou trazer mudança em situações e em cenários, assim está dizendo o Senhor. E vou trazer essa mudança, porque coisas maiores tenho eu a fazer por intermédio da sua vida. E como essa palavra ela não cai por terra, mas essa palavra que você recebe é uma palavra viva e eficaz, você vai contar de hoje a 23 dias. Como essa palavra não cai por terra, mas essa palavra é viva e eficaz, você vai contar de hoje a 23 dias. Ao final desses 23 dias, você vai entender do que eu estou falando para você aqui agora. Deus vai mudar cenários, Deus vai entrar em situações, e você vai se alegrar pela vitória de Deus em favor da sua vida. Grave disso, marque no calendário. De hoje a 23 dias, o Senhor vai fazer algo muito grande em favor da sua vida. Você vai entender dessa palavra, você vai perceber a mudança no ambiente, e a vitória de Deus será garantida em nome de Jesus. Receba dessa vitória, e se a igreja crê, pode aplaudir bem forte, glorificando ao Cordeiro de Deus aqui nessa noite. Isso, bate palma e dê glórias a Deus, igreja. Aleluias. Só o Senhor é Deus. 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 O Senhor Deus me mostrava em visão somente um nome, e o nome que eu via em visão era Fábio Luiz. Fábio Luiz. O Senhor Deus me mostrou esse nome, e o Senhor Deus só mandou eu ordenar de uma palavra. Deus é Deus de livramento aqui nessa noite. Porque na hora que o Senhor Deus me mostrou esse nome, Fábio Luiz, mas não me aponta a Deus quem é essa pessoa, o Senhor Deus só disse assim: eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus de livramento. E uma coisa é certa: grandes coisas está fazendo o Senhor Deus aqui nessa noite. Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor por essa palavra. Se coloquem todos de pé. Eu vou fazer dessa última oração com vocês aqui nessa noite. Abra suas mãos e feche os teus olhos.
tendo a certeza, 2026 será um ano de grandes vitórias de Deus em favor da sua vida. Muitos já decretam 2026 como um ano mau, dizendo: 2026 vai ser um ano mau. Mas para você não. 2026 você vai contemplar das bênçãos de Deus em favor da sua vida. Porque todos aqueles que colocam a sua fé em Deus são abençoados por isso. A crise pode chegar para muitos, mas para você que está na presença de Deus, não. Você vai viver as bênçãos de Deus em favor da sua vida. Você vai ver a vitória de Deus ao seu favor. Você crê nessa palavra? Então, se eu fosse você, eu não perdia nenhum dia dessa semana. Amanhã eu estava aqui novamente, terça esteja aqui novamente. Semeie no mundo espiritual, porque 2026 você vai arrebentar em nome de Jesus. Até aquilo que é para dar errado vai passar a dar certo. Você crê nessa palavra? Com as duas mãos abertas, feche os teus olhos e receba dessa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, e te engrandeço, ó Pai, por essa noite diante da tua presença, pela palavra que o Senhor libera nessa noite sobre a tua igreja. E cada pessoa que nessa noite recebe dessa palavra, ó Pai, já sai daqui hoje livre de todas as lepras, doenças e enfermidades, ó Pai. 2026, ó Pai, será um ano aonde nós vamos contemplar da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. 2026, ó Pai, será um ano aonde nós vamos contemplar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. 2026, ó Pai, testemunharemos das maravilhas do Senhor, porque a nossa fé está depositada em Ti. Semeamos, ó Pai, a nossa fé, semeamos, ó Pai, os nossos propósitos, e tendo a certeza que o Senhor é Deus na terra para fazer infinitamente mais em favor das nossas vidas. Abençoe essa igreja, abençoe esse povo, abençoe esse tempo, ó Pai, e que seja um tempo de grandes vitórias sobre essa igreja, sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, aplauda bem forte ao Cordeiro de Deus aqui nessa noite.